Então agora a gente vai analisar como fica a potência em circuitos AC, em circuitos de corrente alternada. A potência instantânea num elemento qualquer atravessado por corrente instantânea I, e com a voltagem instantânea V nos terminais vai ser dado pelo produto VI. Isso vale para corrente contínua, isso vale para alternada, só que na alternada agora o V e o I dependem do tempo. Então o teu Izinho vai ser amplitude Izão seno de ômega-t, o teu Vzinho vai ser amplitude Vzão seno de ômega-t mais φ, onde o φ depende dos valores da resistência e das reatâncias. E da frequência também, né? Essa relação vai dar origem a diferentes comportamentos, dependendo do circuito que você tem, dos valores desses componentes. Um resistor vai te dar o caso mais simples possível, porque ele não introduz nenhuma diferença de fase entre V e I. Esse ângulo de fase φ é nulo. Então a potência instantânea dissipada no resistor vai ser simplesmente o produto entre o I e o V instantâneos. A gente já tem as expressões para eles aqui, você vai ter o produto Vzão e Izão seno ao quadrado de ômega-t, lembrando que o φ é igual a zero. O resistor não introduz nenhuma diferença de fase entre corrente e voltagem. Então a potência média vai ser, lembrando que a média de seno ao quadrado de ômega-t no tempo é 1/2, você vai ter que a potência média é igual a 1/2 de VI, que pode ser reescrito como 1 sobre raiz de 2V vezes 1 sobre raiz de 2I. A gente lembra que V sobre raiz de 2 e sobre raiz de 2 são os valores RMS, de voltagem e corrente, ou seja, a potência média dissipada num resistor é igual ao produto da voltagem pela corrente RMS. Ok? A gente tem que o VRMS também é igual a R vezes o IRMS. A gente pode utilizar essa relação entre voltagem e corrente RMS. A lei de Ohm para os valores RMS de voltagem e corrente. O resistor é um componente ôhmico que não introduz nenhuma diferença de fase, então isso aqui vale. Então a gente pode escrever essa potência média dissipada como R vezes I RMS ao quadrado. A gente já viu isso antes quando discutiu lá o que é o valor RMS de voltagem de corrente. Por isso que a gente usa bastante esses valores, porque eles vêm o quê? Da média que você faz seno ao quadrado de ômega-t quando você aplica o cálculo da potência para corrente e voltagem senoidais. Ok? Se você tem outros componentes no circuito, você continua tendo a potência dada pelo produto Vzinho e Zinho, né? Voltagem e corrente instantâneas, que vai ser VI seno de ômega-t, só que agora o φ aqui não vai ser zero, você vai ter o produto entre seno de ômega-t e seno de ômega-t mais φ. E agora você vai ter uma expressão trigonométrica um pouco mais complicada, porque você vai poder usar uma identidade trigonométrica para abrir isso aqui em Vzão e Izão seno ao quadrado de ômega-t, cosseno de φ, mais o VI seno de ômega-t, cosseno de ômega-t, seno de φ. O primeiro passo é abrir o seno de ômega-t mais φ em seno de ômega-t cosseno φ mais cosseno de ômega-t seno de φ. E botar e fazer a distributiva e tudo. E depois você vai usar que seno de ômega-t cosseno de ômega-t é 1/2 de seno de 2 ômega-t. Então você vai obter que a potência dissipada instantânea é VI seno ao quadrado de ômega-t cosseno de φ mais VI sobre 2 seno de 2 ômega-t seno de φ. E agora a gente aplica a média temporal para obter potência média. A média de uma função trigonométrica ao quadrado é 1/2. A média de uma função trigonométrica é 0. Isso, é só lembrar que a trigonométrica vai para um ciclo, ela vai ter a mesma quantidade, a mesma curva em cima e embaixo. Digamos isso é seno ou cosseno. Se eu tiver seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, eu vou ter algo assim. Então eu vou ter sempre curva acima do zero. E eu vou ter essa curva variando de 1 a 0 e eu vou ter a média 1/2. Enquanto que aqui eu vou ter isso variando de mais 1 a menos 1. E a média é 0. Então essa potência instantânea vai ser dada por essa expressão. Quando eu for calcular a média temporal, esse termo aqui vai zerar, porque a média de seno 2 ômega-t é 0. Só vai sobrar o termo que depende do seno ao quadrado. Então a potência média vai ser o quê? 1/2 de VI cosseno de φ.
Um meio de VI a gente viu que a gente pode reescrever como produto entre voltagem, corrente e RMS, entre as amplitudes, né, RMS, voltagem e corrente, vezes o cosseno de φ. Esse cosseno de φ é importantíssimo, ele é o cosseno do ângulo de fase entre voltagem e corrente no teu circuito. Esse cosseno de φ é conhecido como fator de potência do circuito. Esse é mais um dado que você vai encontrar em folhas de especificações técnicas de componentes, de equipamentos, de circuitos, de motores, por exemplo. Ok? Além disso, você vê que você tem o fato interessante de que um indutor, um capacitor, por si só não dissipa potência. Quem dissipa é o resistor. Porque você vai ter sempre a corrente e a voltagem em 90 graus, com diferentes fases 90 graus em relação a outra. Então você não vai ter dissipação devido a esse fato. Ok? Se você tem um indutor puro, você tem o φ igual a mais 90 graus. Você vai ter voltagem 90 graus à frente de corrente. E o cosseno de 90 graus é zero. Se você tem um capacitor puro, você vai ter φ igual a menos 90 graus. Você vai ter, tomando φ como a diferença de fase da voltagem em relação à corrente. A voltagem do capacitor agora está 90 graus para trás. O cosseno de menos 90 é zero também. Então, essa potência média dissipada vai ser nula para capacitores ou indutores puros. Mas se você tiver o resistor, você não vai ter o φ igual a 90 graus. E você vai ter dissipação de potência. A dissipação de potência, novamente, vai ser dada por VRMS e RMS cosseno de φ. Essa é a expressão geral para a dissipação de potência em corrente alternada. Lembrando que para o resistor puro, φ igual a zero. E o PM igual a R não. E a potência média dissipada é igual a VRMS e RMS, como a gente viu antes. Que pode ser convertido para R vezes IRMS ao quadrado. Ok? Então, um circuito mais complexo vai ter a potência dissipada, mais complexo no sentido de tendo todos os três componentes, indutores, capacitores e resistores. A potência dissipada vai depender do ângulo de fase, ou seja, daquele ângulo φ, que é o fator de potência. Ok? Esse fator de potência pode ser reescrito dessa forma, né? Dependendo da impedância e da resistência do circuito. Você pode escrever que o cosseno de φ é igual a R sobre Z. Lembrando que V, a amplitude de voltagem no circuito, é igual a ZI. Lembrando que o V aqui do teu resistor, o VR, é igual a RI. E o ângulo entre eles é o ângulo φ. Logo, eu vou ter que o cosseno de φ é igual ao cateto adjacente, que vale RI, sobre a hipotenusa, que vale ZI. Eu corto os I's, eu vou ter o cosseno de φ igual a R sobre Z. É outra maneira de escrever o fator de potência. Então você vê que se eu só tenho um resistor no circuito, a impedância Z vai ser simplesmente igual a R. Eu vou ter o cosseno de φ igual a 1. Nos outros casos, você vai ter que calcular a impedância e fazer essa razão para obter o fator de potência. Tem outra maneira de obtê-lo. Ou você calcula o φ a partir do diagrama de fasores do circuito e o cosseno dele vai te dar o fator de potência do teu circuito, que vai te dizer a potência média dissipada. Esse fator de potência é importantíssimo em indústrias e empresas em que você tem maquinário pesado que contém motores elétricos. Motores elétricos têm um caráter indutivo muito forte, porque o motor é composto por bobinas. Tem um monte de bobina ali dentro que, quando a corrente passa por ela desenvolve força magnética. Você tem uma série de ímãs permanentes fixos que a força magnética vai fazer o motor girar. Então, motores têm um caráter indutivo muito grande. Então, eles tendem a dar origem a um fator de potência que não é desejável no caso de dissipação de potência, no caso, potência consumida, na verdade, fornecida pela rede elétrica. Então, em indústrias desse tipo, para você não consumir mais eletricidade do que você está realmente utilizando, você faz uma correção introduzindo uma reatância capacitiva na tua rede.
para tentar puxar o fator de potência para um valor mais desejável, de modo que a potência que você está consumindo lá da rede elétrica seja efetivamente o máximo possível utilizada para mover os seus motores, que você pague para a empresa que está distribuindo eletricidade o que você efetivamente está utilizando. Ok? E um outro fenômeno interessante que você vai observar em circuitos RLC é a ressonância. A condição de ressonância no circuito RLC, a gente já comentou que um circuito desse é o análogo elétrico ao oscilador forçado e amortecido mecânico. E a gente viu em Física 2 que um oscilador amortecido forçado ele tem ressonância para a força periódica externa. Quando ela tiver a frequência igual à frequência de ressonância do circuito, que depende do seu sistema mecânico, que depende das características dele, você vai ter ressonância, você vai ter a amplitude da tua oscilação vai atingir o máximo. A energia que a tua força periódica externa fornece vai ser transferida de maneira ótima para o teu circuito. Isso vale para o oscilador elétrico amortecido forçado, que é o circuito RLC ligado a uma fonte de corrente alternada. Você vai ter também uma frequência característica de ressonância que depende dos valores dos seus componentes. E se a tua fonte de corrente alternada estiver oscilando nessa frequência, você vai ter uma amplitude máxima de voltagem no teu circuito, você vai ter uma absorção máxima de potência. Então, a transferência máxima de potência da fonte para o teu oscilador. Então, a gente pode analisar isso dessa forma. A amplitude de corrente nesse circuito é V sobre Z, é a amplitude de voltagem sobre a impedância. E o Z, a impedância, é dada por raiz de R quadrado mais ômega-L menos 1 sobre ômega-C ao quadrado. Na frequência de ressonância ômega-0, a tua impedância vai ser o mínimo. Isso vai ocorrer quando? Quando você tem igualdade entre as reatâncias capacitiva e indutiva. Ok? Se você plota a tua resistência, as tuas reatâncias em função do log de ômega, esse gráfico é em função do log de ômega somente porque o ômega pode variar por uma faixa muito grande de frequências, de alguns hertz a alguns kilohertz, e num gráfico linear é mais inconveniente você representar uma variação muito grande da grandeza. No gráfico logarítmico você comprime mais, né? Então você vai ver o quê? O R não varia, não depende de frequência, o teu ômega-C vai cair para altas frequências, o teu ômega-L vai aumentar para altas frequências, a tua impedância vai ter esse mínimo quando o ômega-C e o ômega-L se cruzam, quando eles são iguais. Essa vai ser a tua frequência de ressonância, quando você tem igualdade entre a reatância capacitiva e indutiva. Então, nessa frequência, você vai ter, essa frequência que eu vou chamar de ômega-0, a frequência de ressonância, você vai ter ômega-L é igual a 1 sobre ômega-C. E daqui você conclui que a frequência de ressonância vai ser 1 sobre raiz de LC. Essa mesma conclusão você pode tirar da análise algébrica, né, da solução da equação diferencial que descreve esse circuito, que foi feita no capítulo anterior. Essa é a frequência de ressonância. E nessa frequência, como essa frequência é obtida quando você tem XL igual a XC e você tem a tangente do teu ângulo de fase, da tua diferença de fase entre voltagem e corrente dado por XL menos XC sobre R, na frequência de ressonância você vai ter ângulo de fase nulo. Ou seja, na frequência de ressonância você vai ter corrente e voltagem em fase, no teu circuito RLC. Daí que vem o fato de que você vai dissipar o máximo de potência no teu circuito que a fonte está fornecendo, quando você tem ressonância. Então, duas coisas acontecem. Você transfere o máximo de potência de fonte para o teu circuito e o teu circuito vai oscilar com amplitude máxima, nesse caso. Você diz que o circuito está sintonizado. Uma das aplicações mais interessantes de um circuito RLC em ressonância é o receptor de rádio. Um receptor de rádio, você pode construí-lo como? Receptor bem rústico. Na verdade, receptores de rádio modernos vão envolver componentes ativos, transistores, componentes não lineares. São bem mais complexos, mas um receptor básico. Você vai ter uma antena. Nessa antena, você vai ter tudo que é frequência entrando nela. E você vai ligar essa antena, ela vai fazer o papel de fonte de corrente alternada, com sobreposição
na qual há uma sobreposição de muitas frequências. E você vai com isso alimentar o teu circuito RLC. E esse circuito vai para um amplificador e vai para os teus fones de ouvido. Então o que acontece? Você vai ter um componente desse que varia, que é o capacitor, porque a gente viu que a frequência de ressonância depende de L e de C. É muito difícil variar o L, né? Eu não posso facilmente aumentar ou diminuir o número de espiras na minha bobina. Mexer um núcleo metálico lá dentro também é inconveniente. O capacitor, você tem maneiras de variar a capacitância dele, ou usando, dependendo da frequência da estação de rádio que você quer sintonizar, ou você utiliza realmente uma série de placas paralelas que você gira uma placa em relação a outra para variar a área de superposição das placas, ou você usa algo mais sofisticado, envolvendo diodos e outros componentes para variar essa capacitância. Com isso, você varia o ômega zero variável, a frequência de ressonância variável, e você com isso escolhe a frequência da estação que você quer receber. O ômega zero variável seleciona na ressonância a frequência da estação de rádio que você quer receber. Quer sintonizar, né? E escutar. Na verdade, entre o amplificador entre o sintonizador e o amplificador, você tem o demodulador. O demodulador vai extrair da tua onda eletromagnética o som. Que você faz amplitude modulada, no caso de AM, você vai fazer variar a amplitude da tua onda eletromagnética segundo a onda sonora que você está transmitindo. E na FM, que é a frequência modulada, você vai variar ligeiramente a frequência da tua onda eletromagnética para codificar essa onda sonora. A demodulação quando você tem amplitude modulada, a demodulação é simples. Quando você tem a frequência modulada, a demodulação é bem mais complicada em termos de circuito. E isso é tema para cursos mais avançados que vocês eventualmente vão fazer de circuitos. Agora não dá para entrar nisso. Não dá para discutir isso. Mas é a aplicação por excelência de um circuito desse, um sintonizador, né? A gente pode botar isso aqui dentro de uma caixa e dizer que é o sintonizador do teu rádio. Ok? E você vai sintonizar o quê? A tua antena está recebendo ondas eletromagnéticas com várias frequências. E você vai sintonizar o teu RLC de modo a receber uma delas em ressonância. Por quê? Porque na ressonância a potência da tua fonte, que no caso é a tua antena, vai ser transferida de maneira ótima para o teu circuito. Você vai otimizar essa transferência de potência. Ok? Então, se você plota a corrente RMS no teu circuito em função de frequência, o que acontece na ressonância? Você vai ter um pico, né? A tua corrente vai ficar maior na ressonância. Quando você se afasta da frequência de ressonância, sua corrente vai diminuir. Nesse exemplo, você tem um indutor de 5 microhenry e um capacitor de 2 nanofarads. Logo, a frequência de ressonância, 1 sobre raiz de LC, vai ser de 1 vezes 10 a 7 radianos por segundo. Se você quer isso em hertz, você divide por 2π, né? Então, 1 vezes 10 a 7 radianos por segundo, divide por 2, divide por π, isso aqui vai dar 1,6 MHz. Uma frequência relativamente baixa para rádio, né? Na verdade, o AM está por aí, está um pouco acima do topo da faixa de AM, mas 1,6 MHz você está chegando talvez na faixa de ondas curtas. Talvez você já esteja nas ondas curtas, agora eu não lembro de cabeça. Ondas curtas, bom, agora na era da internet não se usa mais rádio, mas ondas curtas é uma faixa de frequências de transmissão de rádio em que você tem reflexão boa da onda de rádio na ionosfera, que está lá pelos 65 km de altitude, 60, por aí. É uma camada ionizada, como eu mencionei isso na minha aula de capacitores, né? Na aula 5 eu falei um pouco disso. A ionosfera funciona como a placa de um capacitor, a superfície da Terra é outra placa do capacitor, mas a ionosfera também tem a função de refletir, ela reflete ondas de rádio na frequência correta. Então essa frequência de ondas curtas, que está ali pelo 1,5, 2 MHz, elas são refletidas. Então você pode fazer uma transmissão de rádio lá na Alemanha, por exemplo, com potência suficiente, você pode ouvir o rádio aqui no Brasil.
Geralmente isso funciona melhor de noite, porque o Sol afina a ionosfera e à noite, sem irradiação solar, a ionosfera fica mais grossa e funciona melhor como refletora de ondas eletromagnéticas. Então isso aqui seria, só para dar uma noção, esse 1,6 MHz, ele estaria aqui, se fosse um sintonizador de rádio, você estaria sintonizando ondas curtas. Vocês reparem que quanto menor a resistência do teu circuito, melhor é a tua ressonância. Melhor no sentido que mais fino é o teu pico e mais alto. Tá? Essa questão da largura do pico tem a ver com o chamado fator qualidade do teu oscilador, que é um parâmetro importantíssimo quando você produz, por exemplo, um sintonizador de rádio a partir de um oscilador RLC. Okay? Então a gente pode calcular a potência média dissipada na ressonância. Como eu falei, a potência transmitida de fonte para circuito na ressonância é máxima. Então essa potência média vai ser dada por R vezes IRMS ao quadrado. O IRMS é a voltagem RMS sobre o Z, sobre a impedância. Então vai ser V quadrado sobre Z quadrado vezes R. O Z quadrado, R quadrado, mais XL menos XC ao quadrado. Aí você pode fazer uma manipulação algébrica aqui para explicitar o quê? Na diferença entre XL e XC, lembrando que XL é ômega L, XC é 1 sobre ômega C. Você vai lembrar que ômega 0 é 1 sobre raiz de LC. Você vai fazer uma série de manipulações aqui, por exemplo, o ômega 0 ao quadrado é 1 sobre LC. E você vai manipular isso algebricamente para poder reescrever esse termo como L quadrado sobre ômega ao quadrado, ômega quadrado menos ômega 0 ao quadrado, onde ômega é a frequência da fonte, AC, da tua onda de rádio, ou da onda M de rádio que você quer sintonizar, da onda eletromagnética. Dessa forma, você pode obter para a potência média V quadrado RMS, R ômega quadrado, que vem aqui desse termo denominador, dividido por R quadrado ômega quadrado, mais L quadrado ômega quadrado menos ômega 0 ao quadrado, elevado ao quadrado. Uma expressão meio grande, cheia de quadrados, mas é uma expressão importante, porque, novamente, mostra que a potência média vai ter o máximo quando o circuito é ressonância, ou seja, quando o ômega for igual a ômega 0, o denominador tem o mínimo. Quando o denominador tem um mínimo, o PM é máximo. Então a potência média vai ter um máximo quando o circuito está em ressonância. Aquela história está em ressonância, você vai ter potência dissipada máxima, ou seja, você vai ter a melhor otimização da transferência da potência da fonte para o teu circuito. Então você vai ter uma situação desse tipo, em função da tua frequência, para aqueles mesmos parâmetros, lembrando que esse ômega 0, essa frequência vai ser da ordem de 1,6 MHz. Para essa frequência, você vai ter um pico mais alto, né, de potência média dissipada. Você caracteriza esse pico, isso é um parâmetro importante para aplicações, pelo fator qualidade. O fator qualidade é definido como ômega 0 sobre delta ômega, onde delta ômega é a largura do pico a meia altura. E o ômega 0 é a tua frequência de ressonância, aqui o centro aqui, o máximo do pico. O ômega 0 é igual a 1 sobre raiz de LC. O delta ômega a gente pode mostrar que ele é dado por R sobre L. Então você vai obter o fator qualidade ômega 0 L sobre R. Então a gente vê que quanto menor a resistência do circuito, maior o fator qualidade. Quanto maior o fator qualidade, melhor vai ser o seu sintonizador de rádio, por exemplo. Você quer sintonizar um rádio com um pico bem elevado, ou seja, bastante potência transferida da tua antena, onde chega a tua onda de rádio, para o teu demodulador e o teu amplificador, e você quer uma largura desse pico muito pequena, ou seja, você não vai ter frequências de estações de rádio vizinhas interferindo com a frequência que você quer receber. Quanto mais largo for esse pico, mais você vai ter interferência de outras frequências. Por exemplo, se você tiver a tua estação de rádio está aqui, se você tiver uma estação de rádio aqui em 11 megaradianos por segundo, você, no caso de 10 ohms e no caso de um fator qualidade aqui mais baixo, você vai ter ela interferindo muito mais do que no caso da curva aqui laranja, que você tem um fator de qualidade maior. Ok?
Então esse é o parâmetro que você tem que pensar na hora de desenvolver um sintonizador de rádio. Utilizar um fator qualidade elevado, ou seja, um pico de potência em função de frequência bem fino e alto.